E aí, galera? Meu nome é Rafaela, eu sou estudante do curso de Geografia da UEPB, aqui do Campus Dum, da Universidade Estadual da Paraíba. Então, eu vim dar continuidade à nossa segunda aula, que hoje vamos falar um pouquinho dos blocos econômicos, como eles se formam, o seu nível de interação. Então, vamos lá, galera. Então, galera, vamos tentar entender um pouco mais o que são os blocos econômicos. Os blocos econômicos eles são acordos entre países usados para fortalecer os laços econômicos, políticos e sociais entre eles, visando o desenvolvimento. A formação dos blocos econômicos é uma das características da globalização. Em um mundo que vivemos hoje, que tudo é integrado, as relações econômicas são mais intensas, tem-se a tendência da formação dos blocos econômicos. Alguns pontos positivos da criação dos blocos econômicos é justamente o livre comércio entre os membros, a diminuição do preço de alguns produtos internos desse país e alguns países que adotam a mesma moeda, assim ajudando nas relações comerciais entre si. Já os pontos negativos que podemos citar também são essa questão de dependência que fica entre os países membros e também se houver uma crise em algum país, pode se alastrar pelos outros países membros dos blocos econômicos. Então, exemplificando para vocês, os blocos econômicos eles vão corresponder à união de países distintos, mas com interesses comuns de crescimento econômico e social. Os países participantes buscam facilitar acordos regionais para facilitar o fluxo de capitais, serviços e, sobretudo, de mercadorias. O que eu posso dizer em relação à questão das decisões que são tomadas dentro do bloco e até mesmo a sua formação, é que, de modo geral, ela acontece em que haja grande participação da sociedade nas decisões tomadas pelos governantes. Podemos citar aqui alguns objetivos dos blocos econômicos, que é justamente intensificar a economia no mundo globalizado, como também reduzir e eliminar impostos de importação entre os países membros e expandir o mercado consumidor em escala internacional e ajustar a economia dos países membros para ganhar competitividade no mundo globalizado. Então, de modo geral, é legal, é interessante que os países mantenham essas relações, que eles se entreguem economicamente para assim poder crescer de forma mais rápida do que viver fechado numa bolha só sem ter relação econômica com nenhum outro país. Então, é interessante para um país ter esse nível de integração. Então, a seguinte, nós vamos ver os níveis de integração que vão ter esses blocos econômicos. Então, galera, dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos ter algumas características dos blocos econômicos, que são os 4 níveis de integração, que vai ser justamente a zona de livre comércio, a união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Na zona livre de comércio, é o nível mais baixo de integração, é o nível mais inicial, pressupõe que esses acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros do bloco, onde vai estimular o maior intercâmbio de produtos que podem ajudar no desenvolvimento do bloco econômico. Basicamente, é apenas a troca de mercadorias e a redução ou eliminação de impostos dessas mercadorias. Ou seja, vai ter os países membros vão buscar ter relações econômicas mais vigentes com os países membros, e com os países parceiros, e não com países de fora, que vai ter justamente essa redução dessas tarifas e com a redução das tarifas, ou até mesmo a eliminação delas, vai ter essa questão, baratear os custos das mercadorias. E se ele for manter relação econômica com outro país que seja fora do bloco, além de pagar esses impostos, vai ter que pagar o preço do produto, então vai encarecer mais ainda. Seguidamente, a gente vai ter a união aduaneira, que é justamente, vai ter a zona livre de comércio juntamente com a união aduaneira, que vai ser o nível mais alto de integração, que além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países do bloco, estabelece as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional, fora dos blocos, com a implantação da tarifa externa comum. A união aduaneira exige que os países eles mantenham pelo menos
85% das trocas comerciais totalmente livres de taxa de exportação e de importação entre os países membros. É uma abertura de fronteiras para mercadorias, capitais e serviços, mas não permite a livre circulação dos trabalhadores. De modo geral, explicando o que está exposto aqui para vocês, as zonas de livre comércio são acordos comerciais para redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, que é justamente essa questão dos impostos. E a União Aduaneira, além de reduzir esses impostos, regulamenta o comércio com as nações que não pertencem ao bloco, tirando essa questão da tarifa externa comum. Seguidamente, a gente vai ter o terceiro nível de integração, que é o mercado comum, que ele visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. O único exemplo desse nível de integração é a União Europeia, que além de eliminar as tarifas aduaneiras, que é da zona livre de comércio, ela vai adotar tarifas comuns para o mercado fora do bloco e vai permitir a livre circulação de pessoas, mão de obra, investimento e todo tipo de serviço entre os países membros. Ou seja, um exemplo é a União Europeia. Eu moro na Itália, eu posso muito bem circular para a Espanha sem precisar de visto e nada. Eu sou da Alemanha e presto serviço de internet, eu posso prestar tanto para a Alemanha como para a Espanha, que é um país membro da União Europeia. Seguidamente, a gente vai ter a União Econômica e Monetária, que é o nível mais integrado de bloco econômico, que é o caso, novamente, dos países da União Europeia, que na fase atual adotaram o euro como a moeda única, administrada pelo Banco Central Europeu. Nessa forma de integração, se faz necessário que os países estipulem os limites comuns máximos de inflação. Vale salientar a vocês que tem essa questão da zona do euro, mas tiveram alguns países, como Reino Unido, Dinamarca e Suécia, que não adotaram o euro como a moeda única. Então, voltando, vamos ter o mercado comum, que ele vai proporcionar livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco, o que a gente vai chamar de 4 liberdades, que é justamente livre circulação de pessoas, de capitais e de serviços. E também o nível mais integrado, que vai ser a União Econômica e Monetária, que vai adotar a mesma política de desenvolvimento e o ano com moeda. Então, galera, para encerrar a nossa aula, eu vou mostrar aqui a vocês os principais blocos econômicos que temos atualmente vigentes. Primeiro é a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é composto por vários países do continente asiático, sendo o principal bloco da Ásia, do continente asiático. Então, esse bloco ele vai estar dentro do segundo nível de integração, que é a União Aduaneira. Seguidamente, nós vamos ter o Mercosul, bloco econômico pelo qual o nosso país faz parte, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também é uma união aduaneira. Um exemplo de zona livre de comércio, nós vamos ter o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que recentemente, agora em 2018, teve alguns entraves com ele, se os Estados Unidos ia continuar ou não, mas continuou sendo país membro. Então, ele vai estabelecer uma zona livre de comércio entre os países, o Canadá, os Estados Unidos e o México, e o bloco econômico que é mais integrado, que é a União Europeia, que vai ter tanto o mercado comum como a União Econômica e Monetária. Enfim, gente. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês vão estudando aí em casa. Eu tentei ser a mais breve possível, falar de uma forma mais fácil, que vocês compreendessem melhor. Então, vocês podem estar deixando aí o like de vocês, compartilhando o nosso vídeo e fiquem em casa e estudem. Obrigada pela atenção de todos vocês. Valeu!